Ouvintes, saudações. Luanda acolhe a Conferência Nacional sobre a situação das mulheres residentes nas zonas de exploração de recursos naturais. Traz a estampa o lema Amplificar vozes pelos direitos das mulheres. A Milena Costa é a presidente do Fórum das Mulheres Jornalistas. Milena, em síntese, por que este tema? Bem, nós, em primeiro lugar, agradecer à LAC por esta oportunidade que nos dá, dizer que este tema, por ser um tema pertinente à sociedade, porque por ser também uma questão que preocupa-nos, enquanto mulheres, a situação das mulheres residentes na zona de exploração de recursos naturais. Porque muitas vezes nós sabemos que essas mulheres passam por várias situações, até mesmo questões de violência, elas vivem nessas zonas, por essa razão é que nós hoje trouxemos esse tema aqui para nós debatermos e encontrarmos algumas saídas para que nós possamos ajudar essas mulheres que se encontram nessas zonas de exploração de recursos naturais. Algumas intervenções de algumas mulheres que acabam por viver o que acabou de citar a Milena, os abusos, enfim, pedem que o fórum não fique por aqui, que realize sempre esse género de encontros. Bem, nós não vamos ficar por aqui, já estamos nesta senda há mais de 8 anos que nós trabalhamos nas causas de género e o nosso objetivo é levar para os nossos órgãos de comunicação questões relacionadas com as mulheres, para que essas mulheres se sintam acarinhadas e acolhidas, e nós, enquanto mulheres jornalistas, vamos para esses lugares para ir buscar ou dar voz a essas mulheres que estão numa área em que elas não conseguem trazer para aqui os seus problemas. Então, nós vamos para ali com os nossos microfones e conseguimos captar a voz dessas mulheres e trazemos para aqui, para as nossas redações, para a divulgação. Muito obrigado, Milena Costa, é a presidente do Fórum de Mulheres Jornalistas, que realiza esta Conferência Nacional sobre a situação das mulheres residentes nas zonas de exploração de recursos naturais. Vamos falar agora com a Luísa Rogério, que esteve num dos painéis a falar sobre o papel dos jornalistas na promoção e defesa dos direitos das mulheres residentes nas zonas de exploração de recursos naturais. É nessas zonas onde praticamente impera o silêncio, a cultura da denúncia. Luísa, ficou patente que esse género de conferências devem acontecer mais vezes, no sentido de poder, digamos, chamar as mulheres a denunciarem. Sim, com certeza. Muito obrigada ao Fortunato Cabina. Muito obrigada, LAC. Nós acabamos de constatar aqui uma série de situações que são estarrecedoras e que acabam por não ter muita visibilidade na mídia, precisamente porque, às vezes, nós, meios de comunicação social, nós, jornalistas, temos que fazer a meia-culpa e reconhecer que relegamos as situações para um plano inferior, acabando por não dar visibilidade. Portanto, a nossa função, enquanto profissionais de mídia, qual é? Dar voz a quem não tem voz, romper as barreiras do silêncio e fazer com que os assuntos tenham visibilidade para que os decisores políticos e todos os intervenientes na cena pública nacional, independente de serem governo, de serem oposição, de serem organizações da sociedade civil, puderem lançar as suas perspectivas, portanto, dar a conhecer o que realmente se passa, no sentido de traçar políticas públicas e, mais do que isso, trabalhar para a implementação dessas políticas. Estamos a falar de recursos naturais são todos e acabamos por dar visibilidade ao que é o petróleo e ao diamante, mas essas violações de direitos humanos acontecem praticamente em todo o país. Praticamente não em todo o país, porque onde há recursos naturais a serem explorados, sejam agrícolas, seja de natureza for, haverá uma mulher explorada, haverá uma mulher violentada, haverá uma mulher
que terá os seus direitos sonegados. E então, nós, enquanto jornalistas, nós, enquanto meios de comunicação social, temos a obrigação e o dever profissional e social também de fazer o quê? De dar voz, de chamar esses casos, de os divulgarmos, claro, sem pormos em causa os direitos das pessoas lesadas, que já são lesadas e que muitas vezes acabam por ser vítimas duas vezes por causa do sensacionalismo de alguns órgãos de comunicação social, da tendência de se espetacularizar as situações que já são de si trágicas, não é? E em vez de buscarmos soluções, vamos dizer, aconteceu aquilo, porque queremos manchetes, queremos vender, queremos audiências. Não é por aí. O papel dos jornalistas num país como o nosso, com uma baixa literacia em algumas zonas, também é contribuir para mudanças de mentalidades, mudanças de comportamentos e, de algum modo, formar a sociedade através de entrevistas a expertos que realmente conhecem as matérias de domínio social, as diferentes matérias. Muito obrigado, Luísa Rogério, que esteve a dissertar sobre o papel dos jornalistas na promoção e defesa dos direitos das mulheres residentes nas zonas de exploração de recursos naturais e na Conferência Nacional sobre a situação das mulheres residentes nas zonas de exploração de recursos naturais. Alá que, com olhos e ouvidos atentos, nós voltamos noutros momentos de informação com outros detalhes. Até lá.